pediatra, mestre e doutor em medicina. Carioca, presidente do Instituto Vital Brasil, professor de faculdade de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuou no quadro de oficiais médicos do Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro. É especialista na área de doenças infecciosas e parasitárias. Membro titular das Academias de Medicina do Rio de Janeiro e Nacional de Farmácia. É também chefe do Serviço de Infectologia Pediátrica da UFRJ. Autor de diversos títulos sobre esse assunto. É considerado uma das maiores referências na área sanitária do Rio de Janeiro. No perfil de hoje eu converso com muita alegria e satisfação com o Dr. Edmilson Migovski. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Prazer tê-lo aqui para falar da sua história, que é muito bacana. E eu sei que não tem nem médico na sua família, né? Não tem o meu pai... irmão, não, é só meu irmão mesmo, que temos a mesma idade quase. Começou com meu irmão, com 1 ano e pouco de diferença. Mas Depois antes não tinha nem o pai nem a mãe, então não teve nenhuma influência direta. E foi uma história brilhante, porque o senhor tem uma história na área da medicina fantástica, né? Como eu disse, seu pai era militar? Militar, sim. E sua mãe, dona de casa? De casa, Ninguém... Não. E da onde surgiu o interesse pela medicina? Na época que a gente era criança, tanto eu quanto meu irmão, não tinha muita opção, né? O que você vai ser quando crescer? Advogado, engenheiro, ou médico ou militar, que não era uma coisa que eu quisesse muito. Acabei sendo militar do Corpo de Bombeiros. Mas acabou que a medicina me atraiu muito, né? A medicina você pode ser, ter aquela atividade assistencial, como uma atividade de pesquisa, como atividade de mudar a realidade das pessoas, né? Então eu gosto muito da parte de pesquisa, fiz muito tempo a parte assistencial, tanto na universidade quanto em clínica privada, depois saí e hoje trabalho basicamente com a pesquisa, estou cedido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para o Vital Brasil. E aí me distanciei um pouquinho da UFRJ, mas mantive o meu DNA de pesquisa lá no Vital Brasil. Mas o senhor, desde pequeno, sempre teve assim, um currículo exemplar, né? Sempre foi aluno que sempre despontou. E para medicina, esse negócio é bom, né? Quem quer ser médico, esse é um bom começo. Eu não sei até onde você sabe do meu currículo, né? Você está me mostrando que você eu estudou sei algumas a minha vida, coisas lá, que foram muito bem sucedidas desde o início. Mas quando o senhor decidiu fazer realmente medicina, já sabia que queria fazer pediatria ou isso veio ao longo do processo? Ao longo do processo, porque a pediatria, dentre todas as especialidades médicas, visa muito mais a questão da prevenção, da promoção de saúde. Sempre me incomodava muito ver criança doente. E a pediatria te permite trabalhar na prevenção. Seja com estímulo ao aleitamento materno, uma boa dieta, vacinação em dia. Ou seja, eu consigo me manter trabalhando sem contar com o sofrimento da mãe e do pai. Eu sofro até hoje. Eu sou infectologista, mas eu fico extremamente desconfortável quando atendo uma criança HIV positiva. Por quê? Eu fico triste por ela. Porque eu não consigo curar aquela criança. Eu consigo tratar, melhorar. É um grande avanço, melhorar, ela tem uma vida normal, mas eu sofro com a impossibilidade de cura naquele momento. Então, assim, eu não trabalho muito com esse segmento que é da minha área, da infectologia, porque eu sofro muito. Então, mas o senhor trabalhou com casos extremos. Sim. E casos extremos deve ser uma situação bastante delicada. Sim, mas eu sou muito otimista. E aí, mesmo que eu tenha um caso extremo de pouca chance de tirar aquela pessoa, de fazer com que ela sobreviva, eu tenho a certeza que eu posso fazê-la, torná-la viva, ou mantê-la viva, ou curar aquela situação. Então, eu gosto muito de resolver o problema. E a criança com HIV, o adulto com HIV, hoje não me permite isso ainda. Então, eu sofro muito. É uma limitação minha. Né? A medicina avançou muito nessa área. Hoje, uma pessoa HIV positiva tem uma vida praticamente normal, mas me causa um extremo desconforto. Eu me coloco o tempo todo no lugar daquela pessoa e sofro por ela. Então, é uma coisa que... Desgastante até, demais. Certo ponto, muito, né? muito. Eu gosto de ter um contato de promoção de saúde, não de não ter a possibilidade de cura na minha mão. Né? Eu quase fiz oncologia pediátrica, porque ainda que seja uma doença grave... bastante. Não, mas eu trabalho com a possibilidade de cura, entendeu? Sempre há, com certeza. O problema oncológico em criança, principalmente, você tem a leucemia hoje, 80% ou mais você cura. Então, enquanto a mãe está desesperada, eu estou alegre por dentro, a gente vai resolver esse problema. Eu consigo passar aquilo para a criança e para o familiar. Então, eu acho que eu contribuo muito com isso, né? Embora hoje eu esteja basicamente na pesquisa, como eu citei anteriormente. Vou fazer uma pergunta mais ou menos óbvia, mas só para a gente entender, porque a gente está falando para
para as pessoas de forma geral. O que são considerados esses casos extremos? Assim, extremos numa situação de um atropelamento, de um esfaqueado, um baleado na rua. Realmente eu fiz isso na época do Corpo de Bombeiros, né? Teve situações de você ter um acidente de trem, por exemplo, que eu atendi, 123, eu lembro desse número porque, né, 123, 1, 2, 3, 123 feridos, 4 pessoas morreram. E eu, naquele momento ali, eu era o único médico a dar assistência para tanta gente ao mesmo tempo. E ali você tem que ficar escolhendo quem é que você vai socorrer. Aí você faz um julgamento muito rápido, vai pela idade, gravidade do paciente, você faz a abordagem inicial e colocava na mão para que o técnico de enfermagem pudesse conduzir. Isso é uma situação extrema até que outras ambulâncias chegassem no local. Estou falando isso de 98, 99, ou seja, 98, 99, ou seja, muitos anos atrás, a quantidade de ambulâncias que o Corpo de Bombeiros tinha não era a mesma que tem hoje. Então, era uma situação mais precária, né? Ou uma situação também de pegar um paciente entrando no quartel de Campinho, no quartel de bombeiros, o paciente chegar parado, a gente reanimar o paciente voltar, e aí eu parar de reanimar, ele parar de novo, estava com arritmia, e eu fui massageando, porque naquela época não tinha o desfibrilador na ambulância, levar aquele paciente na mão, né, de Campinho para Marechal Hermes, que é onde tem o Carlos Chagas, e você levar na mão, isso é uma situação extrema. E chegou com vida? Chegou com vida, mas acabou não tendo, porque na época não tinha desfibrilador no hospital. Então era uma pena se perder um paciente que, se fosse hoje, mesmo no hospital mais remoto, ele estaria vivo, porque hoje tem muito mais recursos do que tinha 20 anos atrás. Com certeza. E a questão da criança? O senhor é pediatra e trabalha com, obviamente, muito mais com crianças do que com adultos, independente do seu lado da pesquisa. Criança responde melhor ao tratamento mesmo, ou isso é lenda? Criança responde, dependendo do tipo da doença, responde. Algumas doenças infecciosas comuns da infância são mais fáceis de você tratar em criança do que no adulto, por exemplo. Você vai pegar uma criança de 5 anos com catapora, é muito menos grave do que um adulto, um adolescente de 15 anos com catapora. Então, dependendo da enfermidade, na criança o quadro é mais benigno. Por outro lado, um resfriado comum em você pode ser uma bronquiolite em criança, por conta da árvore respiratória ser mais estreita, e qualquer acúmulo de secreção pode levar a uma insuficiência respiratória. Então, dependendo da enfermidade, você acaba tendo maior facilidade de tratar a criança e às vezes menos. Uma criança, um adolescente com diarreia é uma gravidade. Uma criança, um recém-nascido, um bebê de 6 meses com diarreia é outra, é muito mais grave. Então, dependendo do tipo de enfermidade, vai ser mais ou menos grave em crianças. E emocionalmente as crianças respondem melhor? A criança gosta, assim, a criança é engraçada porque ela não fica muito encucada, né? Então, se ela tiver pais e mães que deem o suporte, ela fica melhor. Então, por isso que eu acho legal a questão. Eu não vou nem fazer nenhuma referência à questão da fé religiosa, que não é a minha praia, mas assim, uma pessoa que é otimista e que tem fé, ela vai sair melhor, porque ela não percebe, né, que está numa situação muito grave. Muita coisa da doença infecciosa, ela é modulada pela emoção. Se você tiver um comprometimento do teu humor, da tua alegria, do teu otimismo, isso pode aumentar a chance de você ter doenças infecciosas e até mesmo neoplasia, câncer, né? Então, uma pessoa que fica o tempo todo na depressão, o tempo todo muito desanimada, ela pode ter outros problemas que não só aquele desânimo aparente. Você pode ter problemas orgânicos, né, de câncer, de infecção por conta disso. Não é incomum, por exemplo, uma pessoa baixar a autoestima por alguma razão, baixar o ânimo, sofrer uma violência ou até ficar muito tenso, aparecer um herpes zoster, tem relação com isso, né? A gente percebe nitidamente que quanto melhor for o humor, melhor for a alegria, melhor o otimismo, a fé, melhor vai sair esse paciente. Teve até uma situação de hospital que se voltava para o cemitério. Eu acho isso terrível, né? Porque a pessoa está lá dentro, assim, será que eu vou morrer? Isso é ruim para a pessoa. Né? Emocionalmente, muito psicologicamente falando, é muito ruim. E a criança tem, por natureza, ser mais desencucada. Primeiro, porque ela não tem noção da gravidade, como o senhor falou. E segundo, porque ela está mesmo ainda muito mais no mundo da fantasia do que do real, né? O que é bom, é fantástico. Tem que ter esse tipo de envolvimento, né? O Hospital de Pediatria da UFRJ, ele tem lá o grupo, né, de palhaços que vão, que são engraçados, que brincam com a criança. A gente tem esse trabalho de tentar fazer com que a criança se sinta melhor naquele ambiente ruim que é o ambiente de hospital. Isso é muito importante.
E há também é comum hoje uma prática de pessoas que vão aos hospitais, grupos, para cantar ou para tocar, independente de serem religiosos ou não. E grupos, ONGs que fazem esse tipo de trabalho. Tem alguma comprovação de que isso realmente ajuda na melhora do paciente? Total. E, assim, de novo, vai pelo ânimo da criança. Teve um trabalho que mostrava assim, quando as crianças eram acompanhadas pela mãe. Foi até uma lei de um vereador daqui do Rio de Janeiro que obrigou o hospital a aceitar a mãe, porque a equipe de saúde era avessa. Não, mãe só enche o saco, só perturba. Quando se observou que a mãe acompanhando a criança, uma mãe bem orientada, as crianças tinham menor possibilidade de infecção, ficavam menos tempo no hospital. Então isso é comprovado cientificamente que a alegria, o humor, um ambiente mais favorável reduz o tempo de internação, reduz a incidência de infecção hospitalar. Agora, as pessoas que vão nos hospitais cantar, alegrar, têm que ter orientação de uma boa higiene das mãos para evitar a transmissão, a infecção entre uma pessoa e outra. Né? A pessoa vai Eu fico tenso, né? Eu fui acompanhar uma criança lá em Natal, recentemente, que estava internada por um processo infeccioso, e o vizinho ia lá ver a criança. Isso me deixava tenso. Não pela visita, porque ela não foi orientada quanto a retirar anel, aliança, fitinha do Senhor do Bonfim, independente da convicção religiosa. Você não pode ter um profissional de saúde usando esse monte de adereço. E a pessoa vai de um lugar para o outro sem a devida cautela, e aí eu tenho receio de que você possa piorar. Fora isso, né, um grupo de voluntários bem orientados vai ser muito útil para a criança, para todos. Não só a criança não, tá? Para adulto também. Adulto também. Só o amor pode nos transformar, e a força da paz se faz em todo lugar. Venha, já é hora de caminhar e fazer o mundo inteiro feliz. E as doenças infecciosas que são o objeto do seu estudo, do seu trabalho, o que são essas doenças infecciosas, na verdade? Quais são as mais comuns? O que a gente pode dizer? Depende muito também, assim, se você fosse pensar dentre as arboviroses, né, que são aquelas que são transmitidas pelo mosquito, você tem hoje dengue, zika, chikungunya, tem aí o que vem ainda aí, o tal do maiarovírus, que é um outro primo irmão desses vírus. Vem, infelizmente, circulou muito febre amarela no estado do Rio de Janeiro, em alguns municípios. Então, essas doenças são, infelizmente, a doença que é proveniente do crescimento urbano desordenado, da falta de educação na promoção de saúde, do acúmulo de lixo. A questão sanitária também passa muito por isso, né? Uma população bem orientada, bem educada, com saneamento básico, você acaba tendo os pilares da promoção de saúde estabelecidos. Se a população não informada quanto à prevenção, porque tem coisas, Rogério, que não precisa ser médico. Se eu te orientar bem uma criança em relação às vacinas, às doenças sexualmente transmissíveis, a prevenção da gestação precoce, prevenção de drogas. A gente está fazendo um trabalho, inclusive, com a FRJ, com a Secretaria de Saúde do Estado, para fazer com que as pessoas percebam os sinais precoces do uso, né, por parte do adolescente, de uso de drogas. Então, tem que trabalhar na prevenção. E aí a gente vai ter menos sofrimento. E tem uma relação direta, né? Quanto menor o saneamento básico de uma região, maior vai ser a incidência de doenças diarreicas, de internação. Então, o índice de desenvolvimento, o IDH, né, o índice de desenvolvimento humano, ele tem relação com menor doença. Quanto maior o IDH, menor vai ser a incidência dessas doenças, né? Com certeza. Não existe um grupo maior de risco entre crianças e adultos também, ou tem? Essa é ótima, essa sua pergunta, porque existe uma expressão, uma equação que diz assim, doença é igual a quantidade do agente infeccioso vezes a virulência dele dividido pela resposta imune. Então, se eu estou bem do ponto de vista imunológico e me deparo com uma meia dúzia de micro-organismos, de repente nem adoeço, a minha imunidade vai dar conta do recado. Então, são vários fatores que vão fazer com que algumas pessoas adoeçam ou não. Eu posso ter a mesma disposição que você, com a mesma quantidade de bactérias ou vírus que você, mas eu, por ser mais imunocompetente, posso me livrar, posso não adoecer e você vai adoecer. É aquele ditado que diz assim, o que não mata engorda. Na verdade o que não mata te dá imunidade e você não adoece mais pelo aquele agente. Essa é a regra. Mas pode adoecer por outro. Ou às vezes pelo mesmo agente. Por Talvez. exemplo, a sífilis, né, que é uma coisa importante no nosso estado,
você pode adoecer várias vezes, ela nos dá uma imunidade para a vida inteira. Por outro lado, o sarampo, em tese, é uma vez só, catapora uma vez só. Então, dependendo do agente infeccioso, você pode ter várias vezes. E aí a vacina, né, Rogério, ajuda muito. Fundamental. Né? E todas as doenças podem ser prevenidas? É possível isso, mas eu queria que o senhor respondesse no próximo bloco, porque esse nós já estamos no finalzinho. E você continue com a gente, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já com esse papo imperdível. É rapidinho, eu volto já.